Olha, não é segredo pra ninguém que a Ellie, uma das protagonistas dessa nova série The Last of Us aí da HBO, ela é imune, ela pode ser a cura aí do mundo na série. O próprio trailer já revelou isso de cara pra gente. Só que a pergunta que fica, e até pra quem não tá entendendo nada, o porquê ela é imune, o porquê de cara assim já tem uma personagem imune, o que acontece, como é que ela pode ser a salvação de tudo? Sim, nesse vídeo aqui eu vou trazer uma explicação com base no jogo, com base em tudo que a gente tem aí do universo de The Last of Us, pra situação da Ellie, essa personagem que a gente vai conhecer muito nessa série que tá chegando. Se você quer entender, cola aqui nesse vídeo e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Last of Us, essa série da HBO que tá chegando cada dia mais próxima, e que sim, o trailer principal, não esperaram nem chegar a série, já revelaram que a personagem é imune. E justamente por causa disso, muita gente que não entende da história vem me perguntar, muita gente que entende da história, já até jogou o jogo, vem me perguntar o que eu acho que vai acontecer na série em si, se vai mudar. E vamos lá explicar, já quero pedir antes que você clica muito nesse like, é muito importante pro YouTube entender que vocês querem que eu traga mais desse tipo de conteúdo, clica mesmo e se inscreve no canal pra você não perder nada, eu vou trazer muito conteúdo sobre essa série. E é o seguinte, já vamos abrir isso aqui de volta ao trailer, o trailer que saiu aí na CCXP, a Comic Con aí do Brasil, que fez algo surpreendente, até na análise eu disse, né, de cara eles nem quiseram esconder, estão usando como marketing o ponto da Ellie ser imune. Aqui ó, nesse ponto do trailer a gente tem a Tess perguntando pra Ellie por que você é tão importante, ela diz, em algum lugar no oeste eles estão trabalhando em alguma cura, mas eu acho que o que impressionou eles foi o fato de eu não ter me transformado em um monstro, e aí ela mostra, né, o ferimento e tudo mais que ela teve, que era pra ela ter sido infectada, e tipo assim, o trailer já dá a ideia da história, já dá a ideia deles estarem levando ela pra um lugar e tudo mais. Diferentemente do jogo, que só conta isso pra gente um pouco mais pra frente, a própria série já vai fazer a gente chegar nela com essa expectativa de cura, com essa expectativa de que tem alguém que pode salvar a humanidade, mas como é que é isso? Como é que isso funciona? Vamos explicar. Sim, nesse vídeo eu vou evitar ao máximo spoilers, por exemplo, do final do jogo, o que acontece, a conclusão e tudo mais, e vou focar mais no ponto do porquê ela é imune, o que acontece com a personagem pra ela ser imune. O que mais faz sentido, a explicação ali até o final do primeiro jogo, que a gente deve entender até o final da primeira temporada, é que o sistema imunológico da Ellie reage de uma forma diferente a esse fungo, que é o Cordyceps, ou Cordyceps, sei lá como você quer chamar, que é o fungo, né, que causa infecção, transforma as pessoas nesses monstros meio zumbis. Basicamente na história, o que acontece com a pessoa quando ela respira esporos, né, do fungo, ou até mesmo é mordida e tudo mais, no geral é contaminada, é que esse fungo começa a tomar conta do corpo, o sistema imunológico não consegue se defender disso, ele chega até o cérebro e começa a crescer fungo no corpo da pessoa, literalmente, ele começa a se multiplicar, começa a ampliar no corpo da pessoa com o passar de meses, anos e tudo mais, como eu mesmo falei nos vídeos aí recentes sobre os infectados, valendo destacar de novo que esse fungo, o Cordyceps, ele existe na vida real sim, só que na vida real essa infecção geralmente afeta insetos, você pode ver aqui um exemplo de formiga, que aí sim acontece um fenômeno que a galera parece que chama de formiga zumbi, porque toma conta e tudo mais, os diretores, os criadores do jogo, o Neil Druckmann lá e tudo mais, pegaram muito com base nisso, eles mesmos falam, pra poder criar a história do que acontece no jogo e agora na série. Mas aí que tá, se isso espalha em qualquer pessoa, todo mundo é assim, o porquê que a Ellie, então, ela é imune? A resposta mais simples é que o sistema imunológico dela conseguiu reagir a isso. O sistema imunológico dela impediu com que esse fungo atingisse aí as partes vitais, as partes principais do corpo, como por exemplo o próprio cérebro, e tivesse esse desenvolvimento. Tá, João Vitor, mas por que ela, especificamente ela, conseguiu com que o sistema imunológico conseguisse reagir? Pois é, aí a gente vai pra uma frase dessa mulher aqui, ó, que tem lá no jogo, a própria Marlene, a líder dos vagalumes, que é a pessoa responsável por cuidar da Ellie depois que a mãe da Ellie morreu. A Marlene conta que o fungo sofreu uma mutação no cérebro da Ellie, e justamente o comportamento do fungo no cérebro dela, no corpo dela, é bem diferente. Aí a gente entra num ponto de explicação mais profundo agora, que vem de algumas teorias e várias coisas que fazem sentido na história. No geral, em The Last of Us, na história, quando a gente vê o hospital dos vagalumes, ali existe uma gravação de um dos médicos que diz muito sobre a Ellie. Nessa gravação, esse médico garante que a Ellie tá com fungo Cordyceps no seu corpo, mas que o sistema imunológico dela não está respondendo normalmente à infecção do fungo. Ou seja, aquilo que eu falei, o corpo das outras pessoas não conseguem reagir ao fungo, a pessoa é contaminada, no caso da Ellie consegue reagir, só que não, existe uma teoria do contrário. A teoria diz muito sobre respostas de sistema imunológico a algum problema no corpo, né, que reage com febre, com irritação, com inchaços na região, principalmente onde ela teria sido mordida. E o curioso
curioso na história é que os glóbulos brancos da Ellie, eles aparentemente não fazem nada em relação à infecção, ao fungo. Eles simplesmente não agem. Sendo que normalmente o número de glóbulos brancos no sangue deveriam se multiplicar. E no caso da Ellie, o que a gente vê na história do jogo é que não acontece nada disso. É literalmente como se a Ellie não estivesse infectada. E mais, em um dos jogos, eu não vou falar exatamente qual, mas lá no hospital, não vou dar muito contexto, mas a gente tem um papel, a gente tem documentos que a gente pode encontrar, como por exemplo exames da Ellie. Quem é da área de humanas aí vai conseguir entender melhor ainda. Nessa imagem, se você for olhar, aqui a gente tem representação de glóbulos brancos e glóbulos vermelhos do sangue da Ellie, que estão em níveis muito baixos. Você pode ver aqui 2.1, sendo que a média é de 4 a 12, aqui 2.25, sendo que a média é de 4 a 6.20. No resumo, isso leva a crer que o sistema imunológico da Ellie, no momento ali de The Last of Us e tudo mais, está bem abaixo do normal, é muito abaixo mesmo. O que é totalmente estranho, já que em tese era pro sistema imunológico ser melhor, ser mais alto, por isso que ela tá vencendo a infecção. E parece que não é isso. Pois é, com isso, qual conclusão que a gente pode chegar? Como é que ela tá conseguindo resistir a um negócio com essa imunidade tão baixa? A resposta vem lá do que a Marlene fala na história. Ela não tá com cordíceps normal. A própria Marlene diz que o fungo sofreu uma mutação no cérebro dela. Ou seja, podemos dizer que a Ellie tá meio que com uma variante errada dessa infecção, desse fungo. Que inclusive na vida real, que eu falei que existe os cordíceps aí, ele existe, né, em várias variações também. Acontece isso. Algumas dessas variantes que existem mesmo, elas causam efeitos, né, nos seres na vida real, no mundo real que atacam, que são mais insetos e tudo mais, causam efeitos muito parecidos com o que acontece com o da Ellie em The Last of Us. Inclusive fazendo com que algumas das espécies, né, que são infectadas com isso, sejam usadas para criar um medicamento, né, uma droga ali imunossupressora que tem exatamente as mesmas consequências que a Ellie sofre na série, que é a baixa imunidade muito grande. Você que tá assistindo, inclusive, pode pesquisar sobre isso da vida real, a forma como o cordíceps age, as variações e tudo mais. O nome desse remédio, inclusive, que eu falei, chama ciclosporina, né, que é o remédio aí que eles costumam fazer. E, inclusive, um ponto interessante é que na vida real usam esse tipo de remédio para poder diminuir o efeito da imunidade no corpo da pessoa, como, por exemplo, a pessoa vai fazer transplante de órgãos para o corpo não rejeitar o órgão. Uma forma bem bruta, falando assim, bem por cima. Então, em resumo, a Ellie tá infectada com o cordíceps, mas ela não sofre os efeitos, não evoluiu o negócio, não atacou, ela não virou o bicho lá da série, porque ela tá com uma mutação que simplesmente não ataca ela da mesma forma, baixa a imunidade dela. Mas eu sei que muita gente vai falar o seguinte: tá, tudo bem, por isso que ela não foi infectada, mas como é que você me explica o ponto de que na história a Ellie respira esporos e ela tem essa mordida aí e ela não é infectada, não acontece nada, sendo que a imunidade tá baixa? Então, a explicação vem também dessa ciclosporina aí, que é o remédio feito da mutação aí do cordíceps, que é um remédio antifúngico, que é um remédio antifungo, exatamente. Ou seja, a variante que a Ellie tem aí do cordíceps destrói qualquer outra variante do cordíceps que tentar atacar ela em si. A forma normal do cordíceps, que ataca o ser humano e tudo mais, faz aí a pessoa virar aquele bicho, cresce o fungo e tudo mais, evolui, não atinge ela porque a mutação do cordíceps que ela tem surge como um remédio contra o outro. É meio que a solução da humanidade, literalmente. Ou seja, a cura da humanidade em The Last of Us é a Ellie, porque a partir da infecção dela, a partir dessa variante que ela tem do fungo, alguém poderia extrair, fazer com que essa mutação atingisse outras pessoas, ou seja, contaminar outras pessoas mesmo com a mesma mutação que a Ellie recebeu, porque assim ninguém mais seria contaminado pelo cordíceps. Obviamente a gente tá indo pra um ponto muito biológico e tal, e se você for pensar também, teria uma consequência, porque o resto do mundo teria imunidade baixíssima, né? Sei lá, outra coisa poderia contaminar a pessoa fácil. Mas em tese, essa é meio que a explicação de coisas que tem na série, junto com algumas teorias e tudo mais, e coisas científicas da vida real. A explicação para o fato da Ellie ser imune em The Last of Us e a explicação dela ser a cura da humanidade na série. No caso, no jogo, em tese, é assim, e provavelmente na série deve seguir esse sentido aí, mas claro que com desfechos muito emocionantes e tudo mais, tem acontecimentos incríveis e épicos, é o máximo que eu consigo aqui explicar sobre a Ellie sem dar um total spoiler do que acontece aí na série. Assim, mas sempre trabalhando com a possibilidade deles mudarem alguma coisa também, né? Os próprios diretores aí falaram que, por exemplo, o final pode ter alguma coisa que surpreende a galera, pode ter alguma mudança aí nessa primeira temporada e tal. Vamos ver. Eu quero que você que tá assistindo, seja lá você que jogou o jogo e tudo mais, ou você que não sabe de nada, você coloca nos comentários a sua opinião, o que você acha sobre isso. Eu sei que muita gente que inclusive jogou não sabia dessa história, não sabia dessa explicação. Escreve aí embaixo sua opinião, logo eu vou trazer mais vídeos, mais conteúdo sobre isso. Escreve o que você quer ver sobre essa série, clica no like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e no mais é isso aí. Um abraço, fui!